versículo de número 7. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Tiago 5, a partir do versículo 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdio. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra. Não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, voltando um pouco ao que nós falamos semana passada, sobre o mundanismo. O tema que eu dei semana passada foi refletindo sobre o mundanismo. E nós falamos aqui o que era o mundanismo e quais os perigos do mundanismo, a solução para o mundanismo, e nós citamos aqui 3 exemplos bíblicos em Tiago do mundanismo. Na semana passada nós começamos no início do capítulo 4 e nós terminamos no versículo 6 do capítulo 5. Nós entramos um pouco no capítulo 5, porque ali está mais um exemplo de mundanismo que eu queria citar para os irmãos semana passada. O primeiro exemplo que nós falamos sobre mundanismo semana passada está do versículo 11 ao versículo 12 do capítulo 4. Nós falamos sobre a maledicência, sobre o ato de falar mal de outra pessoa. E nós classificamos isso aqui como um exemplo de mundanismo, de coisa mundana que os crentes não podem ter. O segundo exemplo que nós citamos aqui foi a questão do planejar sem levar em conta Deus, a questão de você planejar a sua vida sem levar em conta a vontade de Deus, pelas suas próprias conclusões, pelos seus próprios desejos. E nós falamos que isso também é um exemplo de mundanismo, quando o homem ele deixa de levar em conta a voz de Deus. Deus falou isso, mas eu quero assim, vou fazer assim. Então isso é um exemplo de pensamento mundano. Também nós falamos, aí foi que nós entramos no capítulo 5, antes do capítulo 4, quando falamos da falibilidade do projeto do homem, nós falamos que a vida do crente deve ser corum Deo. Eu acho que os irmãos lembram desse termo. Corum Deo significa na presença de Deus.
Eu disse, todos nós sempre devemos andar na presença de Deus. Quorum Deo, sempre. Quorum Deo. Sempre na presença de Deus e não podemos abrir mão disso. Capítulo 5 foi do 1 ao 6, que também citamos como exemplo de mundanismo. Nós falamos sobre o homem rico que oprime os seus servos, os seus seguidores, que deixa de pagar salário, que condena, não é isso, os seus seguidores. Algumas coisas que Tiago queria, algumas mensagens ele queria passar para o rico. Nós falamos semana passada que aqui trouxemos para uma aplicação prática do nosso dia a dia e falamos da pessoa rica em conhecimento, falamos da pessoa rica financeiramente e falamos da pessoa rica em posição, né? Pessoa que tem um intelecto muito bom, muito conhecimento, a pessoa rica financeiramente e a pessoa que tem posição. E nós falamos que os ricos, nesses três sentidos, se eles não vigiarem, eles entram na recomendação de Tiago. Tiago queria, irmãos, primeiro alertar os ricos, porque, segundo nós falamos semana passada, os ricos eles não mediam esforços para aumentar a sua riqueza. Por exemplo, eles não pagavam os salários devidos, nem os impostos. Então, eles estavam tirando dos mais pobres, eles estavam deixando de ajudar os mais pobres, simplesmente para alimentar a sua doença mundana, não é? De sempre querer mais, independente do que aconteça com outro irmão. Né? Então, Tiago está aqui, lembre-se que Tiago está falando, a carta de Tiago é para os crentes, né? De Jerusalém, para os crentes que estavam dispersos. Aí ele fala para os crentes ricos, cuidado, vocês estão se preocupando muito em acumular riqueza e não estão deixando nada para os pobres, estão deixando, inclusive, de ajudar os mais pobres. A segunda coisa que Tiago chama a atenção dos ricos é acerca do salário. Ele diz, olha, vocês estão retendo o salário dos mais necessitados, ou seja, daqueles que estão colhendo nos seus campos para você. Eles estão trabalhando e você não está pagando o devido salário. Então, isso é um pensamento mundano. A terceira coisa que Tiago fala para os mais ricos é a questão de viverem avidamente, simplesmente, determinantemente para alimentar o seu luxo, para alimentar os seus prazeres. São pessoas ricas que não estão nem aí para o que está acontecendo para o irmão que está do lado. O irmão está lá do lado, morrendo, sofrendo, precisando de uma palavra, e ele diz, deixa ele morrer para lá, não importa que eu esteja bem, que eu esteja aqui no meu luxo, né? Que eu esteja na minha riqueza. Tiago fala para ele. E Tiago também, queridos, chama a atenção dos mais ricos, porque eles estavam condenando e assassinando injustamente os servos de Deus que eram mais pobres. Foi assim que nós começamos o capítulo 5, semana passada. Na continuidade, Tiago agora tem a preocupação, irmãos, de consolar os crentes da igreja de Jerusalém, que estavam na igreja e que estavam dispersos. Consolar os cristãos oprimidos. Se ele falou para os ricos no início, agora ele está falando para aquela categoria que estava oprimida, que estava sendo oprimida, tanto espiritualmente como materialmente. Então ele diz assim, para consolar e para exortar esses crentes a serem pacientes na sua tribulação. É a mensagem de Tiago hoje. Exortar os crentes que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo oprimidos, a continuarem pacientes, não ficando descontentes ou desistindo. Tiago chama a atenção, irmão, e veja que isso se aplica à época de hoje. Né? De tanta opressão que às vezes os irmãos sofrem, nós sofremos, passa na nossa cabeça desistir a todo instante. Né? Desistir, passa na nossa cabeça ficar descontente, ficar de cara feia o tempo todo. Então, Tiago exorta as pessoas a não ficarem assim, nem se irritarem uns com os outros. Nós vamos esmiuçar um pouco isso aí, para não deixarem o mal destruir a sua persistência, irmãos. Para nós continuarmos firmes em fazer a vontade de Deus. Tiago também cita o mal aqui na continuidade do capítulo 5. Basicamente, são 4 temas que são tratados aqui agora. Primeiro, a exortação à paciência. Segundo, queridos, acerca do juramento.
acerca das nossas orações e acerca da conversão de pessoas desviadas. Preste bem atenção que Tiago começa no versículo 7, esse contexto, dizendo assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Sede pacientes. Tiago falando agora para os oprimidos, para as pessoas que estavam sendo oprimidas. Irmãos, opressão. Lembra que eu falei semana passada sobre o mundanismo? E eu disse, irmão, cuidado. Mundanismo não é só uma tatuagem que o jovem faz no braço, não é só uma roupa indecente que se usa, isso também é mundanismo. Mas tem muita gente de terno e gravata que tem a mente mundana. Lembra que eu falei isso semana passada? Tem muita gente bem aparentada, mas a mente está longe de Cristo, quando eu estava definindo o mundanismo. Quando eu estou falando de opressão, preste atenção, irmãos, que o oprimido nem sempre ele anda cabisbaixo. Às vezes tem muitas pessoas que estão sorrindo, mas estão oprimidas. Tem muita gente que está sorrindo, que está dando a paz do Senhor, que está dando glória a Deus na igreja, mas está sendo oprimida. São pessoas que vivem numa guerra mental. Vivem numa guerra mental. Será que alguém fez isso comigo? Será que estão falando de mim? Será que estão fazendo isso contra mim? E cuidado, irmãos. Contra isso, Tiago ele começa falando para a igreja, dizendo assim: meus irmãos, sejam pacientes. Sejam pacientes. Vocês concordam comigo que a gente vive numa guerra mental? Todos nós vivemos uma guerra mental. Vivemos uma luta, sim, contra o mal. Tem irmãos que me dizem assim: pastor, eu não consigo orar se eu dobrar o joelho. Aí eu dei um conselho a esse irmão: irmão, na hora da oração, não se sinta constrangido de orar andando pela igreja. Se você não consegue orar de joelho, sai andando pela igreja, mas sai orando, não deixe de orar não. Porque isso é uma luta, isso é uma opressão que todos nós sofremos. Teve um irmão outro dia, antes de eu vir morar aqui em Joinville, que ele me procurou e disse assim: pastor, todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler, todas as vezes, isso é certo, todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler, começa a vir em minha mente coisas pornográficas, pornografia. Ele disse: eu nunca fui de praticar pornografia, mas toda vez que eu pego a minha Bíblia para ler, eu começo a pensar em pornografia. Se meu irmão repreenda esse nome de Jesus, comece a ler sua Bíblia em voz alta. Tiago está falando, irmão, não é só para aquele oprimido que o rico deixava de pagar salário. Ele está falando também da vida espiritual. E ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. E ele diz: até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor aqui, ela também pode ser traduzida como a presença do Senhor. Sede paciente até a presença do Senhor. Vocês concordam comigo, irmãos, que muitos daqueles irmãos, muitos não, aliás, os irmãos da época da igreja de Tiago, eles não viram Jesus voltando. Vocês concordam comigo? Eles não viram Jesus voltando. Não viram com seus olhos. Mas se para aquele que permanecer fiel até o fim, a Bíblia tem uma promessa, não tem? Então, Tiago exorta os crentes a dizer: não tenha paciência, não saia do seu lugar, não se venda. Não, irmão, não deixe aquilo que você aprendeu. Depois de todas as recomendações que nós aprendemos até agora, ele diz: sede paciente até a presença do Senhor. Ele fala um detalhe interessante. Agora ele começa a citar o exemplo do lavrador. Aí ele diz assim: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporânea serôdia. Presta atenção, irmãos. Uma pessoa que planta, ela tem controle sobre o tempo? Já hoje tarde, eu não pedi oração aqui, mas eu orei muito, porque uma pessoa mandou uma foto para mim, pedindo oração pelo sertão. Né? Pastor, lembre de orar por nós aqui do sertão. Choveu, subiu 2 milímetros lá no açude, mas não é suficiente. Cidades que açudes, irmão, de 180 bilhões de metros cúbicos de água. Não sei quantas vezes a Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, de água, completamente vazio. Há 5 anos que não chove. Cidades que os açudes cobriram, quando foram construídos, está tudo agora como uma atração turística. O povo está vendo lá a cidade em ruína. Por que isso, irmão? Porque o homem não tem controle sobre as estações. Se o homem tivesse controle sobre as estações,
Se eu tivesse controle sobre as estações, eu pegava toda essa chuva que o povo aqui está com medo e soprava todo dia lá para o sertão do Nordeste, para molhar o povo lá. Porque o povo lá, quando chove, eles não se escondem de casa, vai para a rua comemorar. Caia granizo, meu irmão, de lascar a cabeça, mas eles vão comemorar do lado de fora, porque isso para o sertão é bênção. Né? Preste atenção para o lavrador. Não vou falar mais não, senão chove em grande sertão. Mas preste atenção que o lavrador, ele não tem controle sobre as estações do ano. Não tem, ele simplesmente planta. Ele não tem controle sobre o crescimento das plantas. Quem já plantou aqui alguma coisa de dar fruto, alguma fruteira, alguma verdureira, alguma coisa, você vê que você planta na mesma época. Né? No dia de São... Qual é o dia, Ricardo, de plantar milho? Hã? É o dia... Não é o dia de São João de comer. É o dia de São João? Não sei. Então, né? O dia do lado do João do Ricardo é o dia de plantar milho. Aí o homem cava os buraquinhos e vai colocando os carocinhos de milho. Mas você já ouviu falar que uns crescem e brota milho e outros não crescem? Porque o lavrador ele não tem controle, irmão, sobre o crescimento da planta. O que é que o lavrador faz? Ele planta e ele cuida. Quem dá o crescimento é quem? É Deus. Aí agora sobre paciência, o primeiro exemplo que Tiago dá é sobre o lavrador. Ele diz assim, olha, o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Chuva temporã é uma chuva que dá no outono, é a chuva que dá na época do plantio. Né? E na época da primavera, quando vem o fruto, dá a chuva serôdia, né? Que é aquela chuva de firmar o fruto na planta ali. É a época da primavera, quando as flores estão brotando e os primeiros frutos começam a aparecer. Lá no Nordeste, no final do ano, tem a época da manga. Né? No início de dezembro tem a chuva da manga, que é quando a mangueira flora, né? A manga espada. Aí lá para fevereiro tem outra chuva, não é verdade? Tem outra chuva. Aí o povo diz, é a chuva do caju. Né? A época do caju, não é verdade? O lavrador, irmão, ele espera pacientemente. Por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a cada um de nós, irmãos, guardar a nossa fé. Guardar a nossa vida fisicamente, materialmente, e guardar a nossa vida também espiritualmente, com paciência. Com paciência. Às vezes os irmãos se desentendem e o irmão ele quer agir até em casa. Já viu casais que por pouca coisa às vezes brigam, se enfrentam e se não forem crentes já diz assim, vou me separar hoje, vou embora de casa hoje, já junta as coisas e já quer ir embora de casa. Partir com uma medida extrema. Quando se esperar um pouco, conversar. Cada um de nós, antes eu pregava e dizia, toda mulher tem um dia de loucura. Mas eu cheguei à conclusão, quando os cabelos brancos foi nascendo, que todos nós temos um dia de loucura, né? Assim, todo mundo. Se olhar, nós homens também temos, irmão. Tem dia que os homens estão pirados da cabeça. Não sei explicar isso, ainda não li sobre isso, não. Tem um dia de loucura, é só ter paciência, esperar passar o dia da loucura e conversar depois que os irmãos vão se acertar. Já observou? Quantos casais eu já vi irmãos se separar e depois se arrepender, voltar? Eu já vi muitos separar e voltar. Não é? Assim é a nossa vida. Tem pessoas que levam uma topada, vou entrar na igreja e topei. Ah, irmão Ricardo, ó, domingo, pré-congresso de missões, não tirou nem as bandeiras ainda. Isso aqui é um homem fanfarrão, né? Está lá embaixo ouvindo. Tirou nem os banners ainda da igreja. Ah, não vai ficar nessa igreja não, povo relaxado. Poder tirar as bandeiras e deixar, né, para os jovens, adolescentes, arrumar a igreja agora. Aí deixa as bandeiras na parede, aqui em cima, e já quer sair da igreja. Aí Tiago diz, não, meu irmão, tenha paciência. Estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Tenha paciência. Assim como o lavrador, tenha paciência, porque a solução vai vir. A solução vai chegar. Aí ele diz assim, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Isso aqui, irmãos, fala, sabe de quê? Fala de firmeza. Sede vós também pacientes, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor é próxima. Sede vós também pacientes.
Ou seja, assim como o lavrador é paciente, você também tem que ser paciente. Lembra que no final do culto de domingo, eu disse aqui, assim, irmãos, a gente é crente assim. Lembra que eu vim para o lado de cá? Aí eu disse, aí dá o vento e a gente faz assim, um lado para o outro e não sai do lugar. Porque os nossos pés estão firmados sobre a rocha. Lembra que eu falei isso? É bíblico isso, está aqui Tiago dizendo. Assim como o lavrador é paciente para esperar que brote a planta e dê o seu fruto na estação própria, nós também temos que ser pacientes. Tem uma coisa, irmãos, que não falha na nossa vida. São as misericórdias do Senhor, se nós formos pacientes o tempo todo. Já observou? Se nós formos fiéis, a misericórdia do Senhor não falha nunca. E ele diz assim, ó, sede pacientes, fortalecei o vosso coração. Coração simboliza o centro das emoções. Você vê que o Tiago agora, ele está trabalhando nas emoções, na espiritualidade do povo. Seja, fortaleça o seu coração, porque a vida do Senhor está próxima, que a presença do Senhor está próxima. Irmão, olhe para mim, será que vale a pena você vir à igreja e não sentir a presença de Deus? Será que vale a pena isso? Você vir à igreja e não sentir a presença de Deus? Não vale a pena, irmão. Você ficar 2 horas sentado nos bancos da igreja, que está passando pela minha cabeça trabalhar no estofado dos bancos agora. Estou lutando contra isso. Está uma luta espiritual, mas vou terminar partindo para esse lado. Mas você já observou ficar 2 horas sentado no banco da igreja e não sentir a presença de Deus? Você se contenta com isso? Por sinal, domingo eu vi uma coisa que a gente precisa corrigir, irmãos. Eu estava olhando o lado direito da igreja, só com os crentes daqui. E o lado da esquerda, a maioria eram visitantes. E eu vi na hora que os irmãos da banda chamaram para um momento de adoração, eu vi que os visitantes ficaram tudo de pé e a maioria dos crentes de casa sentados com o braço cruzado. E o irmão adora, o povo sentado, irmão, birrento. Não faça isso, irmão. Não vale a pena vir à igreja e não sentir a presença de Deus. Participe de todos os momentos do culto. Na hora de orar, você ora. Na hora de cantar, você canta os hinos da harpa. Na hora de adorar, você adora. A não ser que você tenha algum problema que lhe impeça de ficar de pé. Aí não tem nenhum problema, você deve ficar sentado. Isso aí ninguém vai lhe cobrar, não. Mas se você pode ficar de pé e adorar a Deus, e você deve participar. Tiago diz aqui, irmãos, ele já fala. Fortalecei o vosso coração, fala de firmeza. Tem muitas pessoas que o coração não está firme ainda. Sabe de uma coisa? Louvo a Deus pela vida dos adolescentes dessa igreja, dos jovens da igreja. Porque eles aprendem rápido. Quando eu disse aqui uma vez, irmão, Jesus não se aplaude. Para você no louvor, você bater palma e acompanhar o louvor, eu não vejo nada com isso. Porque a Bíblia diz louvar com palmas. Agora, aplaudir Jesus, eu acho isso uma coisa mundana. Não tem respaldo bíblico. Jesus vem dar glória a Deus e aleluia. Não é verdade? Aplaudir fica para o povo lá de fora que não conhece a Bíblia. E eu vi já pessoas que chegaram aqui e disseram aplauda Jesus. E ficou todo mundo quieto. Veio uma pessoa e depois ligou para mim no outro dia perturbado. Pastor, eu mandei o povo aplaudir, ninguém aplaudiu. Aí o senhor foi lá depois e mandou dar glória, o povo estrombou, deu glória. Qual o segredo da sua igreja? Porque eles são ensinados. Né, irmãos? Eles são ensinados. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem pessoas que não têm o coração fortalecido. Tem pessoas que se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Ele aprende a Bíblia aqui detalhadamente. Eu estou aplicando o que eu estou lendo aqui. Ele aprende a Bíblia aqui detalhadamente, mas se chegar lá fora e outra pessoa disser outra coisa, aí ele vai na cabeça da outra pessoa. Por exemplo, qual é a saudação padrão da nossa igreja? A paz do Senhor. É a saudação padrão da nossa igreja. Isso aí, irmãos, tem uma história. Quem quiser ver a história que eu não vou contar agora, está lá nos anais da CGADB, à disposição no site da CGADB. Em uma das convenções, Deus revelou a alguns dos pastores qual deveria ser a saudação padrão da igreja. É tanto uma revelação de Deus, que não é só a Assembleia de Deus hoje em dia que usa a paz do Senhor. Tudo que é igreja que você vê por aí, mundo afora,
eles saúdam com a paz do Senhor. Mas tem algumas pessoas que querem, né, que ainda vão publicamente, irmãos, a graça e a paz. Irmão, a paz de Cristo. A paz de Cristo está lá na missa. Todo domingo, é verdade, eu escuto daqui a missa às vezes. Quando eu venho abrir a igreja para a escola dominical. Aí o padre está lá cantando, Pai, paz de Cristo. Mas a gente não dá, né? Então a música é assim, paz, paz de Cristo. Mas a gente não dá a paz de Cristo, a gente dá a paz do Senhor. Essa é a nossa marca. Mas, pastor, qual é o pecado que dá a paz de Cristo? Nenhum pecado, é a paz de Cristo. Mas acontece que quando você se deixa levar por uma coisa diferente, irmãos, do que é ensinado na sua igreja, significa que você não tem o coração fortalecido. Não tem o coração fortalecido. Verdade, não tem. Precisa amadurecer, precisa fortalecer. Né? E é o que o Tiago está dizendo aqui. Tiago não está espancando ninguém, não, irmão. Ele está dizendo, fortalecei o vosso coração. Lembra que eu falei para os irmãos, olha, pastor, por que uma vez alguém me perguntou, uma jovem me perguntou, por que usar short na igreja é pecado? Eu disse, quem disse a você que usar short é pecado? Ela disse, os irmãos aí disseram, eu nunca falei isso. Quem disse a você que roupa é pecado? Quem disse a você que bigode é pecado, que barba é pecado? Quem disse a você isso? Nada disso é pecado. Sabe o que é pecado? Desobediência. Se você é membro de uma igreja e a sua igreja diz você deve ser assim e você desobedece, não é que a roupa seja pecado, é a sua desobediência, é o seu coração amolecido, seu coração que não é maduro, que é o pecado. Estão entendendo o que é pecado? O pecado não é, tem uma discussão besta, onde está na Bíblia, sai e tal, isso a gente não discute. Mas se está no estatuto da igreja, que nós servimos a Deus, nós somos o que, irmãos? Obedientes até o dia de liberar. Até o dia que disser, está liberado, aí pronto. Aí os irmãos não vão mais pecar por desobediência. Aliás, pecado é desobediência à lei de Deus e também à lei dos homens. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Isso é bíblico, isso não é heresia, não. Submissão às autoridades. Se o excelentíssimo senhor prefeito de Joinville vier no culto algum dia, eu vou apresentar ele como excelentíssimo senhor prefeito de Joinville. Eu só não vou botar ele para pregar, porque o pastor daqui sou eu, quem prega sou eu, ou quem é autorizado. Agora ele vai ser tratado aqui como excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Joinville, com devido pronome de tratamento. Sabe o que é isso, irmãos? É o coração fortalecido. Aí ele diz assim, ó, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não vos queixeis uns contra os outros. Por quê? Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Preste atenção que esse vos queixar aqui, irmãos, como nós estamos falando, os irmãos estão vendo que o contexto de Tiago é espiritual. Ele está buscando a maturidade da igreja, está trabalhando no caráter das pessoas. Você percebe facilmente que esse se queixar aqui não é, irmão, falar mal do outro assim, mais verbalmente. Se ele está falando de espiritualidade, ele está falando de coração queixoso. O que é isso, pastor? Que termo é esse que você inventou agora? Olha só, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Preste atenção que quando alguém faz alguma coisa contra alguém, naturalmente as pessoas ficam queixosas, ficam no pico. Ficam meio que, como é que chama? A pessoa fica assim meio afastada, né? Sem querer se aproximar de outro. Hã? Isolado, meio cabreiro, pode ser isso? Pronto. Cabreiro assim, nós não entendem o que eu quero dizer? Hã? Fica vendo, vocês estão entendendo, né? O irmão fez alguma coisa contra ele. Aí ele diz assim, ó, não vos queixeis uns contra os outros, ou seja, ficar reservado. Não, agora eu aqui e ele ali. É eu aqui e ele lá. Agora, né, a paz do Senhor na ponta do dedo. Tiago está trabalhando, né, aquela paz do Senhor assim, agora não tem mais abraço, é distância. Ele diz, não, irmão, não vos queixeis uns contra os outros. Veja que ele está trabalhando na espiritualidade. E ele diz a consequência. Né, irmãos? É aquela amargura da alma, é o suspiro da alma.
É o suspiro da alma que, se a gente não vigiar, a gente guarda no nosso coração. Ele está dizendo assim, ó, em outra tradução diz, não suspire amargura uns contra os outros. Ou seja, suspirar amargura. Na tradução nossa, fala, não vos queixeis. Em outra tradução que eu li hoje, fala, não suspireis amargura na alma uns contra os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque para que não sejais o quê? Condenados. Não deixe, irmão, de dar a paz do Senhor a ninguém. Faça a sua parte. Você viu aquela passagem da oferta que diz assim, mas quando vocês forem apresentar a oferta no altar, sabendo que o irmão tem alguma coisa contra você, vá lá e peça perdão. Não é assim que a Bíblia diz? É ou não é também? Não é. Não é. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, sabendo que o irmão tem algo contra você, deixa a oferta, presta atenção no que eu falo, que eu vi que alguns irmãos não estavam prestando atenção. Deixa a oferta e vai lá e se reconcilia. Não é assim que a Bíblia diz? Deixa a oferta, vai lá e se reconcilia primeiro. Sabe como é a reconciliação? Eu vou aqui, eu vou pregar aqui. Eu sei que Daniel tem alguma coisa contra mim. Eu tomo conhecimento. Eu vou lá, vou me reconciliar com Daniel. Pai do Senhor, Daniel. Como é que você está? Amém? Deus te abençoe. Meu irmão, se tinha algum demônio entre eu e Daniel, caiu agora. Vocês concordam comigo? Saiu correndo, bateu em retirada. Eu me reconciliei. Aí Tiago está dizendo justamente isso. Não sejais queixosos, irmãos, uns contra os outros. E ele diz assim, para que não sejais o quê? Condenados. Eu já vi grandes homens de Deus dizerem até publicamente, homens e mulheres de Deus, dizer assim, pessoas renomadas, irmãos, falarem bem assim, uma vez teve um abençoado que falou, fazia 10 anos que eu não falava com meu irmão. Misericórdia. Eu disse, que irmão da igreja? Não, meu irmão, na fé e na mulher. Fazia 10 anos que eu não falava com ele. Falei hoje porque topei com ele no mercado, não tinha mais como deixar de falar. Mas eu não queria olhar mais para a cara dele. Aconteceu que eu levantei a cabeça e ele também, a gente deu de frente. Aí eu tive que dizer, tudo bem, como ele está. E eu disse, meu Deus, esse povo nunca leu a Bíblia. Porque, irmão, o que é que adianta você ser renomado internacionalmente e você ter queixa contra o seu irmão? Há poucos dias eu falei, cuidado, irmão, não existe 2 céus, não. Só existe um. Para um céu que um vai, o outro tem que ir também. Não é verdade? O céu que um vai morar, o outro também tem que ir morar. Então a Bíblia diz, não sejais queixosos. Porque se você tem queixa e o irmão não tem, você, irmão, pode ter tudo na vida, ser fiel, batizado no Espírito Santo, tudo, mas por causa da queixa que você tem, você vai ser condenado. A Bíblia diz, vai ser condenado. E ainda Tiago dá um alerta, ele diz, eis que o juiz está às portas. E pouca gente está percebendo. Deixa eu adiantar aqui, senão eu não termino isso hoje. Diz assim, eis que temos por bem-aventurança, ou por bem-aventurados os que sofrem. Você lembra de Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Não é assim? Está lá escrito, nós temos por bem-aventurança os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Não é? Está lá na Bíblia Sagrada. E viste o fim que o Senhor lhe deu? Irmão, você lembra do sofrimento de Jó? Jó chegou ao caos. Jó perdeu tudo, acabou. Um dos homens mais ricos que a história já registrou. Jó não era judeu, mas os judeus têm Jó como um grande exemplo de perseverança, de paciência. Me diga uma coisa, irmão, como é que você está reagindo na escassez? Você está tendo paciência? Por exemplo, vou falar 2 exemplos aqui, um secular e um da igreja. Por exemplo, irmão, como é que você está se comportando quando faltam as coisas na sua casa? Aí você diz assim, não vou mais para a igreja. Está faltando tudo, não vou mais para a igreja. Tem muita gente fazendo isso, não é? Não vou mais para a igreja. Aí diz, lembra de Jó, ele foi paciente. Jó, os amigos se levantaram para convencer Jó a abandonar Deus. A mulher de Jó se levantou para querer que ele abandonasse Deus. Jó perdeu tudo, ficou doente,
não é? Cheio de lepra, de mazela, mas Jó não abriu a boca uma vez para blasfemar contra Deus. Sabe qual foi a consequência de Jó ser paciente? Eu vou dizer para vocês. E vocês viram o final de Jó como foi. Deus deu tudo a Jó o quê? Em dobro. Eu ouvi uma vez um pastor pregando para casais, e ele disse assim, irmão, você vê a alegria da mulher de Jó quando deu tudo a ele. Eles ficaram tão felizes, irmão, que tiveram o dobro de filho. E Jó já era velhinho, né? Não sei se você entendeu. Mas ficou tão feliz que Deus deu o dobro de filho. Né? E a Bíblia diz que as filhas de Jó foram as mais formosas. Não é verdade? Em tudo. Então, irmão, o que você está esperando para ser paciente? Deixa eu adiantar, porque eu estudei muito. Aí eu fico preso a palavras, a detalhes dos versículos. Já estudei isso aqui. Diz assim, ó, o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí ele diz, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, versículo 12, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Tá certo? Novamente citando o Sermão do Monte, agora Tiago exorta as igrejas assim, irmão. Se você analisar conforme a língua portuguesa, você vai ver que o sobretudo que tem aí, ou acima de todas as coisas, mas, sobretudo, meus irmãos, ele resume o versículo. É como se ele resumisse o versículo. É como se ele dissesse, mas, meus irmãos, não jure pelo céu, nem pela terra, nem faça qualquer outro tipo de juramento. Sabe por quê? Porque Tiago está querendo falar para as pessoas que vocês são diferentes agora daqueles que fazem falso juramento. Irmão, nesses últimos dias aí, eu não sei vocês, mas o que eu recebi de promessa, sem eu pedir nada a ninguém, o que eu recebi de promessa nesses últimos dias, pastor, vai ser assim, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso. Eu não dava resposta, eu ficava calado, para não me envolver, para não me comprometer com ninguém. Quantas promessas não foram feitas? E até mesmo as pessoas que podem cumprir as promessas, quantas promessas não estão sendo cumpridas aí? Mesmo por quem pode fazer promessa. Aí Tiago está dizendo, o sobretudo, irmão, do versículo, ele fala do caráter do crente. Ele diz assim, olha, sobretudo, ou seja, deixa isso tudo para o mundo. Vocês são especiais, vocês têm um caráter transformado. Vocês não precisam jurar nem pelo céu. Mas se você for lá em Mateus 5, 34, 37, eu leio com os irmãos hoje, mas não dá tempo. Se você for ver lá, Deus diz assim, não jureis pelo céu, porque é a morada de Deus. Não, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade de Deus. Ele vai dizer, não jurei, não jurei, não jurei. Seja, pois, o vosso falar, se ensina ou não. E o que passar disso é de procedência maligna. Por quê, irmãos? Porque como nós temos o caráter transformados, se você é uma pessoa que tem paciência, se você é uma pessoa espiritual, você vai falar conforme a sua paciência. Você vai falar conforme a sua espiritualidade. Você não precisa mentir para ninguém. Você precisa falar conforme a sua espiritualidade. Ontem eu vi um exemplo e hoje eu vi outro. Ontem eu disse aos irmãos que eu queria a televisão da minha casa, mas eu fiquei com pena de Marinita e ontem eu conectei a antena de novo. Aí eu procurando o canal dele, né, eu fiquei com pena. Pai, vocês sabem como é. Aí eu fui lá procurar o canal para ele e chegou num canal onde tinha um rapaz que achou $1.400 no lixo e devolveu para o dono. E o Brasil inteiro reprovou esse homem. Né? Todo mundo, pelo menos, foi consultado e reprovou porque ele devolveu $1.400 que ele achou para um rapaz. Ele não ganhou recompensa nenhuma do rapaz. A história diz, conforme estava sendo contada, que tudo que ele ganhou do rapaz foi amizade. Não, eles agora são amigos. E lá o apresentador daquele programa, quando falava com ele chorava e ele dizia assim, por que você devolveu R$1.400? E ele começou a chorar, descontroladamente, enxugar as lágrimas e dizer, olha, eu tive uma vida miserável.
Eu passei fome, minha mãe tem que cuidar de 8 filhos, eu era o mais velho. Trabalhava no lixão, catando lixo para ajudar minha mãe. Mas uma coisa que minha mãe nunca permitiu e sempre me ensinou: você nunca pode levar para casa o que não é seu. E eu aprendi, eu sou um homem casado, tenho uma filha, e aquilo ali não me pertencia. Por isso, eu não quero aquilo ali, porque não me pertencia. Aquele homem saiu ontem com um monte de prêmio, de dinheiro, de coisa. Saiu, não contei, mas não você vê o certo que ele ganhou. Mas isso não é um exemplo de uma pessoa que tem caráter. Não é verdade, irmãos? E quer ver uma coisa interessante? Pelas vestimentas da mulher, não disse se ele era crente ou não era, mas pelas vestimentas da mulher, a forma como o cabelo dela estava amarrado, e ele dizendo assim: Deus seja louvado toda hora, glória a Deus. Quando teve um homem que deu 10 mil reais a ele, ele disse assim: Deus te abençoe. E a lágrima descia, porque ele morava numa casa que tinha 2 andares de papelão, né? Feito de papelão completamente. O repórter não teve coragem de subir porque era muito mole o piso de papelão. E ele dizia: Deus te abençoe, né? Deus, glória a Deus, Deus seja glorificado. Irmão, se a gente vê um exemplo, embora aquele homem não seja crente, um exemplo daquele é um exemplo de uma pessoa que tem caráter. É um exemplo de uma pessoa que fala com sinceridade de coração. Está entendendo? Que fala a verdade, que não se exime da verdade. Imagine nós, irmãos, que temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos ou não temos que ser pessoas de caráter? Nós não precisamos jurar pelo céu, nós não precisamos jurar pela terra, nós não precisamos jurar pela nossa igreja, não precisamos. O nosso proceder deve ser sim, sim, não, não. E Tiago está falando a todo tempo, você vê que ele está falando de espiritualidade, porque ele diz assim, ó, para que não caiais em condenação. Ele vem falando toda hora de condenação, ele vem falando toda hora de salvação, ele vem falando de paciência, você vê que ele está falando de vida espiritual, de caráter, de transformação interna. Para que vocês precisam jurar? Aí agora ele entra em outro assunto. Aí ele diz: está entre vós alguém aflito? Ore. Ele começa agora a falar sobre a oração. Porque Tiago reconhece que não é fácil. Tudo bem, eu tenho que ter paciência, mas não é fácil ter paciência. Quantas pessoas, irmãos, aí não estão doentes? Porque aqui também fala: se tem alguém que cante, cante. Vou parar aqui na aflição e vou parar na contentação. Aflição, quantas pessoas entre nós não estão aflitas? Aí ele lembra do poder da oração. Você tem uma ferramenta ao seu favor que pouca gente tem exercitado. Eu tenho sempre chamado a atenção aqui, irmãos. Não deixe de orar, não deixe de buscar Deus. Quando você dobrar o seu joelho, não converse, ore. Aproveite os momentos na casa de Deus para buscar Deus. Irmão, tem uma coisa, nem tudo a gente fala. Mas nesses últimos dias eu não estou bichando muito, não. Estou falando algumas coisas. Você lembra que nos primeiros dias que a gente dobrava o joelho aqui, eu tinha que ficar orando no microfone? Senhor, abençoa, não sei o quê. Porque eu sabia que se eu não orasse no microfone, ficava todo mundo de joelho, uns dormindo, outros conversando, 2 oravam, 2, 3, os outros não oravam. Mas você percebeu que desde a semana passada eu não tenho orado no microfone? Eu tenho dobrado meu joelho ali para orar também feliz, derramando lágrimas, porque eu vejo a igreja todinha clamando o nome do Senhor Jesus. Tiago reconhece que ter paciência não é fácil. Depois que você reconhece, se você não tiver paciência, você vai ser condenado, você entra numa situação de desespero. Não entra? Se você não fizer isso, você vai ser condenado. Você fica meio desesperado. Aí ele diz: mas tem alguém com voz aflita, pelo que eu falei até agora? Então ore. Dobre o seu joelho e ore. Mas eu estou feliz. Então ele diz assim, ó: cante louvores. Ele chama a atenção, irmão, não é cantar qualquer coisa, é cantar louvores. Hinos de exaltação a Deus. Tiago chama a atenção aqui, quando ele fala de louvores. Outras traduções dizem assim: cante salmos. Não diz cante louvores, diz cante salmos. É justamente para o povo não cantar qualquer coisa. Não se canta qualquer coisa. Se canta salmos, se canta a palavra de Deus. Se canta a palavra de Deus. Eu vi
Não vou dizer o que eu vi. Foi um irmão murmurando em outra igreja. Não vou falar de murmuração mais não, vou falar da solução. Não é cante louvores. Na sua mente, como eu estou falando de espiritualidade, não pode ter música mundana. Não pode ter música mundana. Ah, pastor, mas a música, ela não tem uma palavra que fira a palavra de Deus. Não é? Uma vez um irmão trouxe um forró para mim e disse, olha, isso aqui foi um forró mesmo. Numa banda aí que os cantores se separaram, que eu não vou dizer o nome da banda, vocês sabem. Deu uma maior cachorrada aí, o Brasil inteiro. Eles dois, brigando. Né? Separaram os dois. Uma banda que tinha. Não, eles só cantam o amor. Eu disse, tá, mas deixa eu explicar um pouco da Bíblia para você. Se a música não foi feita para a glória de Deus, ela não deve ser cantada por nós. Por isso que Tiago diz, você está feliz? Ou seja, no seu coração tem contentamento? Então cante salmos. Cante louvores a Deus. Não é cantar qualquer coisa. São louvores a Deus. Eu estou orando, uma vez uma pessoa chegou e disse, pastor, tem um jovem da igreja que ele tem um monte de música mundana de celular. Eu disse, eu estou orando. Ele não sabe que eu estou numa campanha de oração para Jesus queimar o celular dele. Dá prejuízo. Ah, é um iPhone 1000, vai queimar, vai pegar fogo. É verdade, irmão. Se não cantar músicas a Deus, você não vai entender, de repente pifa. Isso não é praga de urubu, não. Isso é a palavra de Deus. Verdade. Viu, irmãos? Então, cuidado. Não permita, os jovens, não permita que música mundana entre no seu celular. Porque se entrar, você vai ficar sem celular. E Deus vai fechar até as portas, seu pai não vai comprar outro, por um bom tempo. É verdade. Viu, irmãos? Anota isso daí. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Tem pessoas que riem, acho que até acham engraçado, mas sabem que isso é doente. Ou que isso é verdade. Porque a Bíblia diz no versículo 14 agora, para eu terminar, diz assim, está alguém entre vós doente? Preste atenção, irmão. Se você está acompanhando o contexto que eu estou falando, você vai entender que essa doença aqui é espiritual em decorrência de uma desobediência. A desobediência espiritual, ela causa doença espiritual, que pode ocasionar também uma doença física. Verdade, uma doença física. Sabe por que é espiritual? Porque mais na frente diz assim, e a oração da fé salvará o doente. Se está falando de salvação, é porque essa doença é o quê? Espiritual. Você lembra daquela leitura que a gente faz na Santa Ceia? Vamos conferir só essa, irmão. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 11. Eu prometo não olhar mais nenhuma referência por causa do horário. Mas 3 minutos eu termino. Mas olha aí, 1 Coríntios 11, a leitura que a gente faz toda a Santa Ceia, versículo, se não me falha a memória, 29 e 30. Diz assim, ó, por causa de uma atitude tem uma consequência espiritual. Diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É porque, irmão, versículo 29 diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Está vendo que Paulo está usando o termo condenação, que é o mesmo que Tiago usa? Então ele diz o que come e bebe indignamente. Ou seja, aquele que pratica coisas indignas, aquele que não tem o caráter formado, o caráter cristão consolidado. Aí ele diz, o que não come e bebe, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí o 30 diz, por causa disso, ou seja, por causa de comer e beber indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Ou seja, muitos que até já morreram espiritualmente e até fisicamente, por causa da desobediência. Aí Tiago diz assim, ó, está entre vós alguém doente? Ou está alguém entre vós doente? Aí ele diz, chame os presbíteros da igreja e ore. Poderia parar aqui, mas eu não vou explicar isso, irmão. Chame quem? Os presbíteros da igreja. As pessoas que foram separadas, que são moralmente o quê? Não é qualquer pessoa que é um presbítero da igreja. Não é qualquer pessoa que é um obreiro da igreja.
Hoje eu tive que disciplinar em uma das congregações aqui do nosso setor. Porque não vigiou, infelizmente, teve que ser disciplinado. Porque a lei é para todo mundo. Na verdade, teve que ser disciplinado. E ele, me abracei com ele, chorei com ele. Mas aqui está dizendo, não é chamar qualquer pessoa para orar por você. Chamar uma pessoa que tenha condições de erguer você novamente, de sarar a sua alma. Olha, irmãos, eu não tenho nada contra profeta. Vocês sabem que eu sou pentecostal. Não estou falando dos profetas que profetizam aqui, não. Os que profetizam aqui são crentes, sabe por quê? Porque eles não profetizam escondido. Tem os profetas que são escondidos. Quando os pastores chegam, aí vai embora a profecia. Ele não profetiza na frente da gente. Já tem uns cultos aí fora. Aqui não, os profetas daqui são machos. Porque eles profetizam, eu estando ou não estando aqui. Agora tem lugar que a gente chega e o profeta se sente, se cala. E tem pessoas, esse não é de Deus. O profeta de Deus, ele fala das coisas de Deus. Agora tem pessoas procurando pessoas erradas para pedir oração. Irmão, olha, profecia, cuidado. Com conselho, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Aqui fala que alguma coisa especial tem que ser derramada sobre o doente espiritual. Está doente espiritual, você vai pedir oração por uma pessoa que está mais doente que você. Se foi uma atitude errada que deixou você doente, uma palavra que você proferiu que não deveria ter proferido, um pensamento que alguém botou na sua cabeça que não deveria ter botado. Aí, por causa disso, você ficou doente. Aí você vai pedir oração por uma pessoa que tem o coração amargurado. Você já imaginou? Tá, agora as irmãs estão investindo aí, lutando, estou vendo a aflição delas, estou acompanhando de longe, estou dando liberdade para elas trabalhar, sobre a programação do Outubro Rosa. Trouxeram o Ilse, é uma luta para conseguir aquela mulher, Ilse Moreira. Estão preparando, tal. E você imagina, eu não vi ainda não, nem ouvi, mas você imagina alguém trabalhar contra a programação das irmãs. Ei, mulher, vai não. Tu vai participar. Não, eu não vou. Tu vai? Não vou não, porque é a esposa do pastor que está participando. Não, porque a Marina, é a mulher do curso de Mulher Única, né? É aquela quadrilha organizada dela lá, está organizando. Eu mesmo não vou participar daquilo, não. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa dessa tem condições de aconselhar ninguém? Não tem condições de aconselhar ninguém. A Bíblia fala das 6 coisas que aborrecem a Deus. E a sétima que Deus, a Bíblia diz a sétima que a sua alma abomina. Sabe qual é a sétima coisa? A contenda. Ou seja, aquele que cria luta, guerra entre os irmãos. Esse irmão, ele não tem autoridade para aconselhar ninguém. Ele precisa ser aconselhado. Ele precisa ser convertido. Mas a Bíblia diz, chama os presbíteros. Ou seja, chama os homens sérios da igreja. Aí a mesma Bíblia diz, e a oração da fé salvará. Está lá no versículo 15, salvará o doente. Primeiro que tudo, irmão, poderia dizer, a oração da fé vai curar qualquer pessoa. Mas Tiago não diz isso, porque ele não é irresponsável. Ele diz, a oração da fé não é qualquer oração, é a oração da fé. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Então você vai orar comigo agora, porque Deus vai mudar a sua vida. A oração da fé, ela salvará. Veja que está falando de salvação. Antes a gente falou de condenação, agora é salvação. Salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ou seja, o Senhor vai erguer. Talvez você esteja ouvindo eu falar, esteja dizendo, mas realmente, eu de um dia para cá não estou mais com vontade de ir na igreja, não. De um dia para cá não estou mais com vontade de cantar, não. Não vou mais cantar. De um dia para cá não vou mais fazer o que eu fazia na igreja. Estou perdendo a vontade. Chame um homem de Deus para orar por você. Uma mulher de Deus. Uma pessoa responsável. Porque ele vai orar por você e vai lhe instruir adequadamente. E a Bíblia diz, o Senhor o levantará. E a Bíblia ainda diz assim, ó. Lembra que isso aqui é em decorrência dos erros? E diz, e se tiver cometido pecado, lhe serão perdoados. Os últimos versículos. Confessai as vossas culpas. Confessar fala de quê, irmão? De contritamento. Aí a Bíblia diz,
para eu não me aprofundar tanto e não ficar aqui, e os irmãos ficarem com raiva de mim por eu terminar o culto fora do horário. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deixa para que sareis. Deixa eu dar um exemplo aos irmãos aqui. Confessar significa de contritamento. Depois que você reconhece que você, por acaso, esteja espiritualmente precisando de ajuda, você é uma pessoa contrita. Ou seja, uma pessoa quebrantada. Uma pessoa que não vai ter vergonha de dizer o que é. Não, eu era assim hoje, mas hoje não. Hoje eu sou transformado. Uma vez uma criancinha chegou para mim e disse: pastor, meu pai uma vez disse em casa que o senhor tinha cara muito feia. O pai do homem não sabia onde se escondia, onde se enterrava. Né? O pai da criança. Mas a criança me disse: meu pai disse que o senhor tinha cara muito feia. Aí o pai do menino não sabia onde se esconder. Mas eu disse: amém, querido. Mas ele veio para mim e disse: pastor, realmente eu achava o senhor com a cara muito feia. Mas depois eu percebi que o senhor é feio mesmo, mas é a sua gente boa. Né, irmão? Isso é um exemplo de contritamento, de pessoa que não tem vergonha de dizer o que era e o que é agora. Mas a Bíblia diz assim, só para a gente terminar: confessai uns aos outros. Quem fala uns aos outros? Quer dizer que agora eu vou ficar gritando pecado no meio da igreja. Não. Sabe por que a Bíblia diz confessai uns aos outros? Porque na igreja não existe maior nem menor. Todos são iguais. Todos são iguais. Não existe ninguém superior a ninguém. Vem alguém que testemunha que é rico na igreja, no final do culto, um monte de irmão corre para cima do homem. Corre. Basta o homem abrir a boca e dizer: não, eu sou empresário, meu irmão, eu gosto de abençoar a obra de Deus. No final do culto, corre um monte para pegar o telefone do homem. Para fazer, não, eu tenho que fazer amizade com esse homem, eu tenho que andar no carro dele. Né? Como se ele fosse superior. Não, ele pode ter mais dinheiro. Mas aqui na igreja todo mundo é igual. Do mesmo jeito que eu tenho que confessar pecado, ele também tem. Do mesmo jeito que você tem que confessar suas culpas, ele também tem. Do mesmo jeito que ele é disciplinado, você é disciplinado, ele também é. Tudo igual. Aí Tiago está falando disso. Ele disse, quer ver o último exemplo que ele cita? E agora eu fecho minha Bíblia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Se você olhar a sua Bíblia, Marcos, capítulo 15, versículo 34 e 35, se não me falha a memória, por causa do que Jesus disse na cruz, os judeus pensaram que ele estava chamando sobre Elias. Você lembra que Jesus sussurrou, gritou lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do que Jesus falou, muita gente pensava que ele estava fazendo menção a Elias. Inclusive, quando Jesus perguntou: o que estão dizendo acerca de mim? Disseram: estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de Elias. Né? Então, eles tinham admiração por Elias. Então, Tiago cita Elias. Ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que a gente. Mas sabe o que Elias tinha? Paciência. Você está tendo paciência? Você está tendo paciência ou você está desistindo na primeira luta, irmãos? Você está tendo paciência ou você está seguindo o exemplo de Tiago? Né? Ou você está como ali o lavrador, que é paciente até que nasce. Elias, ele tinha as mesmas paixões que a gente. Sujeito às mesmas paixões. O pastor Robson Viana, pregando há poucos dias aqui, ele disse: a maioria dos salmos de Davi, ele escreveu lá dentro da caverna de Adulão, desanimado da vida. Mas quando ele chegou lá dentro da caverna de Adulão, ele viu gente em pior situação que ele. E ele começou a se quebrantar na presença de Jesus. E a dizer: Jesus, me perdoa, porque eu sou um pobre miserável. Olha para a vida dessas pessoas. Pior que eu aqui me lamentando. Aí ele começa a reconhecer que ele tem que ser um homem paciente. O rei Davi. Aí ele começa a escrever o Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começa a reconhecer que ele é um ingrato. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Mas quando pediu a Deus para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele pediu para vir chuva e choveu.
Quanto mais você, irmãos, quanto mais você. Mas tem pessoas, pastor, as pessoas que precisavam ouvir essas palavras que o pastor está falando, elas não vêm ao culto em si. Os últimos versículos, eles dão a resposta para isso. Ele diz, irmãos, se tem alguém entre vocês desviado, perceba que ele não está falando de pessoa não crente, está falando dos crentes. Se tem alguém entre vocês desviado, ou seja, alguém que você está vendo que não está tendo paciência, aí a Bíblia diz assim, e alguém o converter, saiba que quem converter aquela pessoa, não é, no caminho certo, um pecador, está salvando ele da morte. Se você vê alguém, meu irmão, aí por fora, para resumir o que Tiago quer dizer, por causa do horário que andou muito rápido. Se você vê alguém aí fora que espiritualmente não está bem, está murmurando, não está tendo paciência, está querendo desistir de tudo, está querendo andar, está rumo à condenação, você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus. Sabe como é que você é um instrumento de Deus? Trazendo aquela pessoa de volta aos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que você está livrando ele de uma multidão de pecados. Porque, irmão, lembra que nós falamos? É das nossas palavras que surgem os grandes pecados. Tem um provérbio que não é bíblico, eu não gosto de citar esses provérbios. Mas como eu não estou falando tudo que eu gostaria, esse provérbio diz, cuidado com os pensamentos, porque ele pode se transformar em palavras. Cuidado nas palavras, porque elas podem se transformar em atitudes. Cuidado nas atitudes, porque elas podem se transformar em caráter. Cuidado com o caráter, porque ele representa você. E no nosso caso, irmão, se nós não tivermos o caráter transformado, nós estamos sujeitos à condenação. Mas todos nós que ouvimos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, nós louvamos a Deus porque nós estamos caminhando rumo à salvação em Cristo Jesus. Não é? Tem algumas coisas que o mundo fala que a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, já viu alguém dizer assim, cuidado comigo, eu sou convertido, mas meu braço não é não. Já viu? Eu sou convertido. Uma vez eu disse para o rapaz, quando tu leva uma bolada do lado do futebol, tu dá uma glória a Deus, ele disse, não, pastor, eu sou convertido, mas minha perna não é não. Eu disse, então você precisa aceitar Jesus. Isso é um ditado do mundo. Crente que é convertido, ele é convertido por completo. Que pecado tem? Uma vez eu chamei a atenção de uma pessoa e a pessoa disse assim, que pecado tem eu expressar minha opinião? Nenhuma. Mas a partir do momento que você sabe que a sua opinião não é a verdade, você não deve expressá-la mais. Concorda comigo? Não. Você não deve insistir no erro, você deve mudar. É isso que Tiago diz no final do capítulo do seu livro. Deus nos abençoe, irmão. Você já entendeu exatamente o que eu quero dizer. Pastor nenhum tira ninguém de posição. Agora Deus, que é o dono da obra, Ele cria situações. Eu crio, irmãos? Cria. Deus nos abençoe e que nós possamos orar uns pelos outros. Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus.